Daniel, capítulo 2, predito o destino do mundo. Lendo a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 2, versículo 1, você encontra o seguinte registro ao iniciar esse capítulo. O capítulo do livro de Daniel, ele é um capítulo 2, melhor dizendo, ele é datilografado. Junto com os outros capítulos de seu livro, principalmente os capítulos proféticos, e também junto com outros capítulos de outros profetas que escreveram também os seus livros na mesma época que Daniel, como Jeremias e Ezequiel, e alguns profetas que viveram depois, eles vão trazer um recurso muito interessante, que é a data na qual o evento ocorreu, tá bom? Isso nos traz algumas provas de que, de fato, o livro de Daniel foi escrito por ele e que ele viveu naquele momento. Se você se lembrar da ministração que o Fabizídio realizou semana passada, quinta-feira passada, ele abordou apenas essa questão. Se o livro de Daniel foi, de fato, escrito por Daniel, como trabalha o cristianismo tradicional, que, de fato, o profeta Daniel existiu e foi ele que escreveu o livro, ou se estão certos os chamados, assim, teólogos crítico-históricos. Quem são, melhor dizendo, esses teólogos crítico-históricos? Eles são teólogos liberais, que não acreditam que a Bíblia é um livro inspirado, eles acreditam que é meramente um registro histórico. E eles utilizam ali apenas as partes favoráveis para eles, né? O que não é favorável para o liberalismo deles, eles dizem que não é inspirado por Deus. Mas aqui tem um detalhe. O livro de Daniel, ele contém recursos em sua estrutura que apenas um livro de alguém que escreveu na época do cativeiro babilônico e na época dos Medo-Persas tem. Um recurso, por exemplo, é exatamente colocar a data do ocorrido. Os historiadores e teólogos da linha crítica histórica, eles dizem que o livro de Daniel foi escrito na época dos Macabeus, né, na revolta dos Macabeus ali, por volta do 2º século antes de Cristo. Só que aqui tem um detalhe. Quando você pega os registros apocalípticos dessa época, conhecido também como apócrifos, alguns deles, você nota que nenhum deles contém uma data específica. Aconteceu em tal ano, de tal reinado, de tal rei. Isso não acontece nesses registros. Mas são coisas, é um detalhe exclusivo da época do exílio babilônico e também de tempos posteriores e um pouquinho anterior. Aí você vê que, de fato, o livro de Daniel só pode ter escrito nesse momento, por causa desse simples detalhe, tá bom? E também tem muitos outros, mas se você perdeu a aula que nós provamos que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio profeta, você pode, no nosso canal do YouTube, procure a aula de número 2 com o irmão Fábio Exídio, e ali ele vai estar mostrando uma série de evidências de que o livro de Daniel é um livro confiável, um livro verdadeiro e também um livro para o nosso tempo. O livro de Daniel, no capítulo 2, verso 1, onde vai estar registrado a primeira profecia, diz que isso ocorreu no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Alguns anos tinham se passado desde a chegada dos cativos de Jerusalém. O que acontece, meus irmãos? Onde é que Daniel está aqui nesse momento? Deus havia profetizado, por meio do profeta Isaías, por meio do profeta Jeremias e de alguns outros profetas daquela época, que se o povo de Judá, se o povo que morava em Jerusalém não se convertesse, não deixasse de adorar os deuses, né, pagãos, não deixassem de contaminar a cidade com idolatria, que era algo que estava ocorrendo por causa da influência do reino de Israel, que havia se separado de Judá, se o povo não se convertesse verdadeiramente e não ouvisse a voz dos profetas, Deus permitiria que um rei pagão, chamado de Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e levasse cativos os judeus para a terra de Siná, né, onde ficava Babilônia, o Império Neobabilônico, sob o comando do rei Nabucodonosor, e também o santuário e o templo seria destruído, né? E o que acontece? Os profetas foram proclamando a mensagem de Deus para arrependimento coletivo da casa de Judá, da casa de Jerusalém, só que nesse momento eles se tornavam cada vez mais incrédulos e mais duros para com Deus, desafiando cada vez mais o próprio Deus. Até que chegou um momento na qual você pode acompanhar lá no registro de 2 Crônicas, capítulo 36, que o cronista vai dizer que não houve mais remédio para o povo da casa de Judá.
E aí Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, e era aqui que Daniel se encontrava nesse momento. Era aqui que o profeta Daniel se encontrava, entre os cativos de Judá, nesse momento, no reino da Babilônia. Por isso que ele vai relatar que o capítulo 2 foi escrito no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Quando nós analisamos a história, Nabucodonosor ele governou no ano de 605 a.C., foi o início do reinado dele, no ano de 605. Então, se a gente tem aqui o ano de 603, é porque 2 anos se passaram, como está descrito aqui no livro do profeta Daniel. Então, esse capítulo, o capítulo 2, foi escrito no ano de 603 antes de Cristo, tá bom? Vamos analisar agora o conteúdo do texto para a gente poder ver qual é a profecia, a primeira profecia de cunho apocalíptico que está presente na Bíblia Sagrada, aqui em específico no livro de Daniel. Nós vamos analisar o conteúdo e também a interpretação. Vamos ler Daniel 2, verso 1 e capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E lhes disse, o rei vai dizer aos caldeus nesse momento, tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Nesse momento, eu quero fazer com você algumas observações, destacar alguns pontos. Primeiro ponto é o seguinte, para você poder compreender o porquê que Deus vai fazer com que o rei tenha esse sonho nesse momento, você tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro ponto é o seguinte, na antiga Babilônia, o povo ele dava boas-vindas aos sonhos como mensagem divina, principalmente quando era um sonho do rei. Né? Quando o rei ele tinha um sonho e sabia que tinha sonhado, eles encaravam aquilo como sendo uma mensagem dos deuses daquela sociedade, tá bom? Então, quando você analisa que Deus seria esse, muito provavelmente, ou com certeza, eu poderia dizer sim, era um deus chamado Marduk, que era o principal deus do panteão babilônico. Né? Marduk era o deus ali que estava sob comando do rei Nabucodonosor, né? O principal deus dos babilônios, ao mesmo tempo que era o principal deus também do rei Nabucodonosor, que entrava em contato com ele, segundo a crença lá dos babilônios. Então, nesse momento, quando Nabucodonosor recebe esse sonho, o primeiro entendimento que ele tem é Marduk quer entrar em contato comigo para me revelar alguma coisa. Mal sabia ele que, na realidade, era o Deus dos céus e da terra, o Senhor das Escrituras, né, o Deus de Israel, que queria entrar em contato e levar uma mensagem, não apenas para Nabucodonosor, mas para todos os ouvintes do conteúdo dessa mensagem. E assim, a emoção do rei não nos surpreende. O verso 1 diz que a mente dele estava perturbada com esse sonho. E o mais interessante, irmão, é que na sua Bíblia, talvez, se for a versão Almeida Revista Atualizada, a palavra sonho esteja no singular. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. No hebraico, essa palavra sonho está no plural. Então, algumas versões da Bíblia mais atualizadas vão trazer essa pequena correção, tá bom? Essa pequena correção gramatical está no plural. Então, Nabucodonosor, na realidade, ele não teve apenas um sonho, ele teve vários sonhos. Todavia, todos esses sonhos tinham o mesmo conteúdo. Só que aqui eu vou lhe mostrar algo também mais interessante. Além de Nabucodonosor não sabia a interpretação, por incrível que pareça, Deus impediu ele de saber também o conteúdo, de saber o que ele havia sonhado. Sabe aquele momento a qual você sonha, desperta, sabe que sonhou, mas não lembra o que sonhou? Foi exatamente isso que Deus fez com Nabucodonosor. Ele estava interessado não apenas no significado, mas também em seu conteúdo. No versículo 3, na tradução literal, vai dizer o seguinte: meu coração vibra para ter o conhecimento desse sonho. E aí a gente pode continuar para ver qual vai ser o diálogo entre Nabucodonosor
e os caldeus nesse momento. Mas o rei ele vai responder aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas à ruína. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem perceba que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Versículo 9, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou de um caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. E eu quero dar uma pausa com vocês para poder complementar alguns pontos que precisamos entender sobre o que está ocorrendo até aqui. Você observa o seguinte: não era comum ali na corte real Nabucodonosor dizer que sonhou, mas não dar o conteúdo. E assim, os magos faziam apenas interpretar. Isso não era comum. Nabucodonosor sempre entregava o conteúdo. Mas nesse momento, quando Deus não permite que Nabucodonosor entregue o conteúdo, e nós vamos ver daqui a pouco por que Deus não permitiu, os magos eles se encontram em um beco sem saída, literalmente, porque eles já estavam acostumados a Nabucodonosor dizer o conteúdo e eles inventavam qualquer coisa para ludibriar Nabucodonosor naquele momento. E você aqui consegue entender por que Deus permite e faz com que Nabucodonosor se esqueça. Se esse sonho, que nós vamos ver mais para frente qual era esse sonho, se esse sonho tivesse sido revelado em quesitos de conteúdo para os magos teriam feito o quê? Deturpado o significado do sonho. E assim a mensagem que Deus levou a Nabucodonosor perderia a sua relevância. Eles inventariam ali qualquer coisa e aí não seriam sinceros para com o rei e aí o sonho ia passar abatido. Nabucodonosor ia acreditar. E nesse momento a gente vê que outra coisa que entra, né? Nabucodonosor ele percebe que durante todas aquelas vezes na qual ele sonhou e disse o conteúdo e os magos responderam, na realidade os magos estavam ali apenas ludibriando Nabucodonosor, né? Inventando qualquer coisa, porque se eles eram magos, tinham contato com o mundo espiritual, né? O mundo espiritual dos pagãos, a gente sabe que era demônios ali, por que eles não conseguiam descobrir o conteúdo do sonho? E aí, nesse momento, Nabucodonosor pega eles. E agora, Nabucodonosor, sabendo que eles eram falsos naquilo que diziam, ele vai se irar e vai decretar com que sejam mortos todos os sábios da Babilônia. E Daniel vai entrar incluso aqui, pois Daniel foi encontrado 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da corte de Nabucodonosor, como você pode ver lá no final do capítulo 1. Continuando a leitura no versículo 13, você nota o seguinte: saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério,
a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a quem? A Daniel. Os 4 estavam orando, mas Deus escolhe Daniel para ser o seu profeta. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. E nesse momento, o relato bíblico vai dizer que Daniel foi falar com Arioque, chefe da guarda real, que estava encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entra lá onde Arioque estava e disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu à presença do rei: o mistério que o rei exige, observe só a fala de Daniel, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado. Não porque exista a mim mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. E agora ele vai dizer qual era esse sonho. Mas antes de lermos, eu gosto de sempre de destacar um ponto no caráter do profeta Daniel: a sua humildade, né? O profeta Daniel, ele foi escolhido por Deus para entregar uma mensagem, mas mesmo assim ele sempre se lembra que Deus não escolheu ele porque ele era melhor. Ele sempre estava se rebaixando, se humilhando perante o Altíssimo e sempre dando glórias àquele que havia entregue o sonho e àquele que revelaria. Esse é uma das características, melhor dizendo, é uma das características de um genuíno e verdadeiro filho de Deus. A exaltação dele é sempre na vertical e nunca na horizontal, tá certo? E Daniel vai dizer agora o que foi que o rei sonhou. Versículo 31. O Senhor, rei, estava olhando em seu sonho e viu uma grande estátua, essa que era de imensa e extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Versículo 32. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua e a despedaçou nos pés de ferro e de barro e os despedaçou, os atingiu na realidade. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante. Isso daqui é o conteúdo do sonho, tá? E se fizeram como as palhas das eiras no verão. E ele continua dizendo: o vento os levou, e deles não se viu mais vestígios. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Nesse momento, Daniel ele finaliza a primeira sessão dizendo ao rei o conteúdo do sonho, tá bom, irmãos? Nesse momento a gente tem aqui entregue ao rei de mão beijada tudo que o rei queria, o conteúdo, coisa que os magos não foram capazes de fazer. Daniel vem e faz: olha, tá aqui o conteúdo do sonho, uma estátua de grandes proporções dividida em 4 metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. O que representa, irmãos, essa estátua? O que Nabucodonosor poderia entender sobre esse sonho? Primeiro ponto é o seguinte: a cultura do Antigo Oriente Médio muitas vezes usou a estátua do ser humano para representar, sabe o quê? O destino do mundo.
Observe só, a estátua já tem um significado prévio aqui para a gente poder compreender segundo a cultura da época dos mesopotâmios, o pessoal que morava lá no antigo Oriente Médio. A estátua representava o destino do mundo. Então, Nabucodonosor, naquele momento, ele já tem ali um vislumbre, ele já tem um entendimento prévio. De fato, o sonho que Deus me deu significa que o seu conteúdo terá alguma coisa a ver com a história da Terra, tá bom? E, além disso, o número 4, que é a quantidade de metais, era significante, né? Desde que os antigos usaram para simbolizar as dimensões da Terra. Você vê que no livro dos profetas, na Bíblia Sagrada, os 4 ventos do céu, né, simbolizando ali os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, significava toda a dimensão da nossa esfera terrestre, tá bom? Abrangendo em todas as suas localidades. Nesse momento, essa estátua, além de representar o destino do mundo, ela também está dizendo que a sua interpretação irá abranger todo o globo terrestre, todo mundo que a gente conhece. E aqui nós vamos continuar para buscar entender o que representa cada metal dessa estátua. Você observa que os metais ali, eles vão sendo desvalorizados. Começa com ouro, depois vai para prata, bronze, e o último por ferro, e por final, barro misturado com ferro. Quem representa a cabeça de ouro? Observe só o que Daniel vai dizer. Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Então, nesse momento, irmãos, imagine agora você lá na corte de Nabucodonosor, Nabucodonosor sentado em seu trono e Daniel bem na frente dele, revelando o conteúdo e a interpretação. Daniel, nesse momento, olha para Nabucodonosor e diz para Nabucodonosor o seguinte: olha, rei, tudo isso que tu tem, porque o Império Babilônico era o império mais poderoso daquela época, tá? Tudo isso que tu tem, né? Tudo. Todo mundo está sendo subjugado pelo teu governo. Tua jurisdição está abrangendo todos os reinos da terra. Todos os reinos necessitam de ti para viver. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Então, nesse momento, você vê que Nabucodonosor deve ter se espantado. Meu reino é o primeiro reino da profecia. O meu reino, o reino da Babilônia. Por que eu disse reino? Porque, irmãos, em profecia, rei representa também o seu império, tá? O seu reino. A gente vai ver mais para frente por que isso é verídico. Então, você tem que o primeiro reino aqui, a cabeça de ouro, representa esse império que vocês estão vendo aí na tela. O Império Babilônico, também conhecido como Império Neobabilônico, tá? É um Império Neobabilônico porque foi reconstruído pelo pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, e ele passou ali a dominar vários outros impérios que tinham na circunvizinhança, mas Nabucodonosor ele vai ali expandir esse império de forma extraordinária. E o profeta falou que foi porque Deus permitiu. Começamos aqui com o Império da Babilônia no ano de 605. O Império da Babilônia representa a cabeça de ouro. Só que olha só o que o profeta Daniel vai continuar dizendo para Nabucodonosor. Depois do Senhor se levantará outro reino. Observe só, reino inferior ao teu. Nabucodonosor agora deve ter ficado um pouco confuso e angustiado, porque ele era um rei orgulhoso. Quando você estuda o capítulo 4, você vê que ele se vangloriava a todo momento por causa daquele grande império que ele tinha construído, o império mais poderoso da terra. Ninguém destruiria o grande império da Babilônia. Só que agora ele vê, o meu império vai passar, o meu império vai cair. Deus havia dito que sim. Quem era esse outro reino que deveria se levantar no lugar de Babilônia? Quando analisamos a história, no ano de 539 a.C., Nabucodonosor já havia falecido. Quem estava governando Babilônia nessa época era o seu neto, chamado Belsazar, filho de Nitócris, que era filha de Nabucodonosor. Ele também era filho de Nabonido, né?
Belsazar era filho de Nitócris e de Nabonido. Nitócris era a filha de Nabucodonosor, então a gente vê que Belsazar ele era neto de Nabucodonosor, tá bom? Belsazar estava, nesse momento, sob a jurisdição do Império Babilônico. Nesse momento, ele estava ali como chefe, o rei daquele império. Você encontra isso registrado em Daniel, capítulo 5. Se você tiver lido já Daniel, capítulo 5, você vai saber o conteúdo daquele capítulo, né? Belsazar ele vai se rebelar contra Deus, mandar pegar os utensílios do santuário que estavam no templo de Marduk, vai profanar os utensílios do santuário de Deus que estavam na Babilônia, como eu falei, no templo de Marduk, e ele vai fazer isso de propósito, né? De propósito. Jacques Ducandiz comenta nesse momento que Belsazar fez isso para poder repetir aquela cena da vitória de Babilônia contra Jerusalém, né? Para poder menosprezar o Deus dos judeus. Mas você sabe que ele jamais deveria ter feito isso. A mão vai lá e escreve na parede, Mené, Mené, Tekel e Parsim, né? Você vê que Deus escreve ali em uma linguagem desconhecida para aquele momento, uma língua que não utilizava vogais, apenas um profeta inspirado, que era Daniel, consegue ler, né? Que Deus contou o reino dele, de Belsazar, e deu cabo, né? Achou em falta, e aí diz que foi dado o reino aos medos e aos persas. Aí quando você analisa no ano de 539, os persas eles vão invadir Babilônia, como nós conhecemos a história que o general de Ciro, chamado Gobrias, é o mesmo Dario, tá? Que vai dominar a Babilônia depois da morte de Belsazar. Eles cortam o curso do rio Eufrates, que era um rio que passava por debaixo das muralhas de Babilônia. Eles cortam o curso do rio, e aí o rio fica em um nível bem baixo, no ano de 539, e aí, nesse momento, o exército dos persas passam por debaixo da muralha, e eles entram, né? Enquanto Belsazar estava lá, blasfemando de Deus, já estava perplexo, porque Deus tinha se manifestado, e o texto lá finaliza, no capítulo 5, dizendo que foi morto naquela mesma noite Belsazar. E Dario, com cerca de 62 anos de idade, se apoderou do reino, tá? Então, nesse momento, Babilônia, como um império, aquele grande império vai cair oficialmente pela morte de seu último regente, através do domínio dos persas, e o Império Medo-Persa, nesse momento agora, vai se expandir e se tornar um grande império, o império mais poderoso naquele momento. Então, você analisa que o braço e peito de prata representa a Medo-Persa. E é até interessante o seguinte, irmãos. Olha só, 2 braços conectados aqui com o tronco, né? Então, você pode já supor que um braço é a Média e o outro a Pérsia, porque a Medo-Pérsia nada mais era que uma união feita por Ciro no ano de 550 a.C., do império dele, que era a Pérsia, ele era rei da Pérsia, junto com o império da Média, tá? Ele vai derrotar o rei da Média, chamado Astíages, no ano de 550, e naquele momento ele vai unificar os 2 reinos, e aí vai se tornar um império conhecido como também Aquimênida, tá? Ou Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa cumpre a profecia em seu segundo aspecto, o peito e braços de prata. Só que, assim como a Babilônia, a Pérsia também deveria cair. E Daniel continua dizendo, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. Ainda no versículo 39. Quem que vai derrotar os persas? Os persas vão dominar por um bom período de tempo, só que o império vai enfraquecendo aos poucos, irmãos. E, de acordo com que o império ia enfraquecendo, um homem, né, chamado Alexandre o Grande, ia dominando tudo que era reino. E no ano de 331, ele vai dar ali um golpe final na batalha, no último rei da Pérsia, conhecido como Dario III, tá? No ano de 331, eles vão se enfrentar pela última vez, e Alexandre o Grande, rei do Império Grego, também conhecido como Império Macedônico, tá? Ou Greco-Macedônico, eles vão, naquele momento, tomar a hegemonia de todo aquele território da Pérsia, e eles vão ainda um pouco mais longe, né? A história diz que eles foram ali até uma parte do Oriente, chegando ali, dominando uma parte da terra das Índias, tá? Não conseguiram dominar todos os impérios, obviamente,
mas foi um que se expandiu de forma extraordinária. Desses daqui que a gente está vendo, o Império da Grécia foi o que mais se expandiu. Não é à toa que a profecia diz que terá domínio sobre toda a terra, né? De fato, foi um grande império na qual conquistou uma grande parcela, uma grande porção dos reinos naquele momento. Não é à toa que existe uma frase registrada, atribuída ao próprio Alexandre o Grande, na qual diz que ele olhava para o Oriente e não conseguia mais ver nada para conquistar. E ele chorava porque o hobby dele, né, o prazer dele era estar dominando os reinos, humilhando os outros povos, colocando eles sobre o seu poder. Só que, assim como a Pérsia, a Grécia, fazendo o papel aqui do quadril de bronze, deveria cair. E um quarto reino deveria surgir. A Bíblia diz que o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos esses outros. Vamos analisar na história, quando você analisa quem que é responsável por destituir os gregos de seu poder, você cai no ano de 168 e você vê lá uma batalha entre os romanos e os gregos, tá? Algumas pessoas questionam a profecia, eu gostaria até de entrar nesse detalhe aqui, dizendo o seguinte: por que que tem que ser exatamente esses que vocês estão dizendo? Por que que não pode ser outros reinos que existiam também na mesma época? Porque você tem que entender o seguinte, que a profecia é sucessiva. Então, é um reino que vem após o outro, que cresce após o outro, como consequência de um conflito entre esses dois, né? Então, um entra em conflito com o outro, um vence e o outro cai. Então, é assim que você interpreta a profecia. É uma possessão sucessiva de reinos. Então, quando você analisa quem que destruiu, quem que subjugou, melhor dizendo, o Império dos gregos, você vê que foi o Império Romano no ano de 168, tá? E aí a Bíblia diz que era um reino que seria cruel, destruiria tudo que estaria ao seu redor. E, de fato, leia alguma obra ou assista algum conteúdo que traga a história do Império Romano, você vai analisar como, de fato, um dos reinos mais bárbaros que já existiu na história foi, de fato, o reino de Roma, tá? Aliás, a morte de cruz, né, que foi uma das piores torturas que a humanidade já viu, alguém ser pendurado num madeiro e ficar agonizando até a morte, foi inventado pelos romanos, né, a morte de Jesus. Os romanos eram tão cruéis que, quando você dá uma analisada na destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, que havia sido profetizada por Daniel, lá no capítulo 9, e também dita por Jesus, lá em Mateus 24, versículo 15, né? Jesus falou: quando vocês virem o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, aí Jesus manda os discípulos fugirem naquele momento. Jesus está falando ali, irmãos, da queda da invasão dos romanos no ano 70, tá? No ano na qual eles invadiram Jerusalém, como uma consequência por Jerusalém ter rejeitado a voz dos profetas, né? Pela última vez. E aí, quando você analisa os registros, o historiador judeu Flávio Josefo, ele diz que muitas cruzes foram colocadas em Jerusalém naquele momento, quando os romanos invadiram no ano 70. Né? Ele dizia que não havia nem mais cruz e nem espaço direito para colocar. Muitas pessoas morreram. Eles matavam as mulheres grávidas comiam as suas crianças, porque o povo estava cercado e eles não podiam sair. O povo de Jerusalém não podia sair para comercializar, né, para poder reabastecer o estoque de suas casas, de suas residências. Então, foi um negócio bem terrível, foi uma destruição, de fato, bem triste, né, que ocorreu. E eu não vou falar nem só com os judeus em Jerusalém, mas com os próprios cristãos, né? Quando começou a perseguição ali com Nero, o negócio ficou muito puxado com os cristãos, mais do que já estava em Jerusalém, com a perseguição lá dos fariseus, dos saduceus, porque Nero vai acusar os cristãos de ter queimado lá a capital de Roma, ateado fogo, né? Nesse momento, Paulo vai ser condenado, como se Paulo fosse culpado, e aí mais para frente eles vão começar a jogar os cristãos nos famosos coliseus, né? Fazendo eles morrerem queimados, amarrando numa estaca e ateando fogo, morto
os cristãos eram mortos por feras. Nesse momento, os cristãos também eram mortos a fio de espada, né, pelos soldados romanos. Tudo isso como se fosse um teatro para os romanos. Então, eles têm esse histórico, esse registro, essa marca deles de ser um império cruel, como já dizia a Bíblia. E aqui nós estamos partindo para o final do nosso estudo de hoje, falando sobre a última parte da estátua, aos pés da estátua. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino que dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil, tá? Quem que representa os pés de barro misturado com ferro? Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que eles procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Você deve procurar agora quem é responsável por desintegrar o Império Romano. Então, você só consegue enxergar um grupo de povos, né? Que são os povos germânicos, também conhecidos como os povos bárbaros. O que acontece, irmãos? Desde o terceiro século depois de Cristo, os romanos vinham sofrendo com problemas administrativos, né, por uma má gestão do império e também por causa de uma grande expansão territorial, que eles não estavam conseguindo dar conta. Nesse momento, eles começam a sofrer pressão e ataque dos conhecidos povos germânicos, né, os nórdicos, que viviam mais ali no norte. Os germânicos vinham batendo no Império Romano aos poucos. E quando chega no ano 476, eles vão dar lá os últimos golpes, se eu não me engano, é os vândalos que vão dar esse último golpe no Império Romano, e o Império Romano não vai aguentar e vai finalmente cair a parte ocidental. Por que eu falo a parte ocidental? Porque ele havia sido dividido, tá, entre o Império Romano Oriental e o Ocidental. O Império Romano Oriental era conhecido como o Império Bizantino, com a sua capital em Constantinopla. E o Império Romano Ocidental era o Império Romano Clássico, conhecido com a sua capital lá em Roma, tá? De onde surgiu o papado, né? Lá em Roma, por volta do ano de 533, com um decreto de Justiniano. Mas prosseguindo o que a gente está vendo aqui, a gente vê que a profecia fala que os pés, eles têm barro misturado com ferro, né? Você vê que o ferro diz que tem alguma coisa do Império Romano ali no meio. Quando você analisa a história dos bárbaros, algumas daquelas tribos, de fato, tinham saído, eram dissidentes do antigo Império Romano. Nem todos, mas alguns eram. Então, você vê a mistura do ferro, que era uma parte que saiu do Império, com o barro, tá? Outra parte distinta do Império. E eles vão se unir, derrotar o Império Romano, e durante toda a história, eles tentavam se unir em casamento. Só outra coisa que eu também tenho que ressaltar para vocês. Aqui tem a divisão, um mapa da divisão do Império Romano, 476. Você vê ali os saxões, os visigodos, os suevos, e vários outros, tá? Os vândalos, os francos também. Eu não coloquei aqui essas 10 tribos germânicas, mas no capítulo 7, quando a gente for falar dos 10 chifres, a gente vai ver quem eram essas 10 tribos. A pessoa que for passar o estudo vai mostrar para vocês, tá bom? Detalhado, cada um de quem eram e onde eles estavam localizados na Europa naquele momento. Só que, por incrível que pareça, os reinos germânicos é o que hoje compõe os principais países da Europa, tá? Passaram por algumas mudanças, e aí alguns reinos germânicos tornaram-se o que hoje são os países europeus. Como você tem, por exemplo, ali os suevos, é o que hoje é Portugal, os francos é o que hoje é a França, e assim vai. E aí você consegue identificar cada um na atual Europa hoje. Óbvio que não são todos os países da Europa, tá? Porque você tem países que surgiram depois, principalmente com a dissolução da antiga União Soviética, os países ali mais ao leste europeu. Mas os países assim tradicionais na Europa, aqueles mais conhecidos na Europa Ocidental, você vê que eles vieram dos germânicos. Então, os pés da estátua representam a atual Europa, tá? Como vocês podem ver aí, nos povos germânicos. A Bíblia diz que eles tentariam se unir mediante casamento. A história desses países lá da Europa é repleta de tentativa de uniões, tá?
São várias tentativas, e algumas delas eram justamente para tentar destruir, lutar contra os cristãos. Eu vou citar uma aqui, que é muito conhecida, não tem nada a ver com os cristãos, mas ela é muito conhecida em nosso meio, no Brasil. Nós, como brasileiros, conhecemos bastante essa história, que é o casamento do pai de Dom Pedro I, né, que é o primeiro imperador do Brasil, o pai de Dom Pedro I, chamado Dom João VI, ele casa com Carlota Joaquina, da Espanha. Só que o pai de Dom Pedro I, ele era de Portugal. Aí eu pergunto para você, qual era o interesse dele casando com uma pessoa da Espanha, se ele era de Portugal? O interesse naquele momento era o mesmo que eles sempre tiveram. Mediante casamento, unir os povos para formar uma potência só. Só que a Bíblia diz que isso nunca aconteceria, né? À toa que a Europa até hoje é marcada por registro de tentativas de uniões, homens que tentavam unir aqueles países, mas a Bíblia diz que não iria se unir, e assim não vai até a história final da Terra. Mas eles compõem ali a última parte. E aqui a gente finaliza com o último conteúdo, que é a respeito da pedra e da montanha, tá? Olha só o que Daniel vai continuar dizendo no verso 43 e 44. Mas, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação, tá? Então, você nota aqui que algo de cunho sobrenatural realizado pela divindade deveria pôr um fim nos reinos terrestres, tá? A estátua, meus amigos, representa os reinos humanos, os reinos desse mundo governado por homens sob a permissão de Deus. Só que nesse momento você vê que algo vai acontecer, que vai finalizar, acabar com os reinos terrestres, que vai ser justamente a manifestação do quê? Do reino tão esperado de Deus. O que representa a pedra? A pedra, meus amigos, na tradição bíblica, entre a tradição hebraica, tá? Na época que os profetas existiam, a pedra representa uma figura do Messias, tá? O Messias, porque quando você analisa Salmo 118, verso 22, contém uma profecia do salmista dizendo o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E quando você analisa Atos 4, verso 11, Pedro vai utilizar Salmo 118, verso 22, e vai aplicar a pedra como se referindo a quem? Ao Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, essa pedra, conhecida também como a rocha de Israel, representava o rei de Israel, o Messias vindouro, que viria para libertar o seu povo desse mundo de pecado. Existe um livro chamado Cidade de Deus. Observe só o que eu vou lhe dizer agora. Existe um livro chamado Cidade de Deus, escrito por um dos pais da igreja, chamado Agostinho, tá? Agostinho, ele trouxe uma interpretação errada do que representa a pedra. Ele concordava que era Jesus, mas Agostinho dizia que a pedra representa a primeira vinda de Jesus, que deveria estabelecer a sua igreja, e a sua igreja deveria representar o monte que enche toda a terra, dizendo que a igreja deveria dominar sobre o mundo todo. Por que essa interpretação está errada? Porque a profecia ela deixa muito claro que quando a pedra se manifesta, ela destrói os reinos humanos, ela destrói a estátua. Então, dá por encerrado os reinos humanos. Quando nós vamos analisar na Bíblia qual evento encerra os reinos humanos, é unicamente, irmãos, a volta de Jesus, a segunda vinda que ainda vai acontecer, tá certo? Que ainda vai acontecer. Então, essa é a interpretação correta.
Até porque, irmãos, na época de Jesus, os germânicos nem sequer tinham dominado o mundo, cumprindo a parte ali da pedra, tá? Então, como que a pedra vem e destrói os pés da estátua e derruba a estátua toda, sendo que nem sequer a última parte da estátua tinha se cumprido ainda? Então, não faz o mínimo sentido. Aqui, essa profecia remete à preciosa promessa que o povo de Deus tanto aguarda e se prepara para estar de pé nesse dia, quando Jesus se manifestar nas nuvens do céu. E a Bíblia diz que será algo visível e audível, né? Todo olho o verá e todo mundo também ouvirá. No momento a qual o arcanjo falar, o arcanjo lá em Tessalonicenses é Jesus, né? Quando for proferida a voz do arcanjo, for tocada a trombeta de Deus, aí os mortos ressuscitam com o corpo glorificado, incorruptível, e nós, os que estivermos vivos no momento desse evento, seremos transformados. O corpo mortal vai ser imortal, e o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Tragado foi a morte pela vitória nesse momento. E o que representa a montanha, meus irmãos? Melhor dizendo, para a gente finalizar com a última parte agora, a montanha representa o Monte Sião, tá? Segundo a tradição bíblica, que representa a cidade do Deus vivo, a cidade de Deus. Olha o que diz Salmos 48, verso 2. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Olha só que interessante. João, profeta João, em Apocalipse capítulo 21, vai se apropriar desse elemento para escrever o seguinte, ó, Apocalipse 21, verso 10. E me transportou em espírito, em visão, tá aqui, até uma grande e elevada, o quê? Observe só, montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. No capítulo 21 do livro de Apocalipse, é descrito a visão do novo céu e nova terra, depois do milênio, depois dos 1000 anos. Né? Então, quando você analisa a cronologia dos eventos finais, primeiro vem a volta de Jesus. A volta de Jesus arrebata os santos para o céu. A volta de Jesus é visível, tá? Arrebatamento secreto é uma heresia monstruosa. Não existe isso na Bíblia. A volta de Jesus é visível. E todo olho verá. O povo de Deus sobe, os mortos ressuscitam, os que estavam dormindo ressuscitam, vão até as nuvens do céu se encontrar com Jesus, os vivos também vão. Nesse momento, eles são levados por Jesus Cristo até a cidade celestial para receberem a recompensa ali, né, final, eles terem acesso à árvore da vida e conhecerem o próprio Jesus e habitar para sempre com ele. Nesse momento, tem 1000 anos, tá? Um tempo, um intervalo de 1000 anos, na qual Satanás está aqui na Terra, ele e os demônios, eles devem sofrer bastante, isso está escrito em Apocalipse capítulo 20, Satanás deve ver toda a desgraça que ele fez na Terra, nesse momento não tem ninguém vivo na Terra, as pessoas que não foram salvas e estavam vivas foram mortas pela glória da volta de Jesus, porque elas não tinham o corpo transformado, o corpo imortal que os salvos vão receber, então eles são fulminados pela volta de Jesus. E aí Satanás está aqui na terra e os santos estão no céu participando da segunda fase do juízo de Deus, chamado de juízo de comprovação ou juízo comprovatório. Você pode ver tudo isso descrito em Apocalipse capítulo 20, tá? Analise Apocalipse 20, verso 6, ou é o verso 5, se eu não me engano, que diz o seguinte: os restantes dos mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Aí depois dos 1000 anos, o que acontece? A nova Jerusalém desce do céu, Jesus também desce do céu e todos os salvos, a nova Jerusalém pousa aqui na terra, Jesus manda descer o lago de fogo para poder destruir tanto os ímpios que vão ressuscitar naquele momento, na terceira ressurreição, como também para destruir finalmente Satanás e os seus demônios. E quando aquele fogo consome todo tipo de pecado, que não havia mais solução, e todo tipo de pecadores que rejeitaram a graça de Cristo, o mesmo fogo que consome eles é o fogo que purifica a terra. E aí, quando a terra é purificada, João diz que viu uma grande e elevada montanha. Irmãos, essa montanha lembra o quê?
que João vê em Apocalipse 21, verso 10. Lembra a montanha aqui de Daniel, capítulo 2, que representa o quê? O Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, que desce do céu e pousa aqui na terra. E aí, nesse momento, finaliza o conteúdo e a gente vai ter uma breve recapitulação aqui, rapidinha, tá? Do que a gente já viu até agora. Primeiro reino, cabeça de ouro, Babilônia. Segundo, Medopécia. Terceiro, Grécia. E aí a gente continua. Quarto, Roma. Quinto, germânicos, que é a atual Europa. E o evento que vai finalizar ali, junto com a pedra, tá? É a volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus. Gostaria de finalizar com um comentário de Ellen G. White, na qual ela diz o seguinte, no livro Grande Conflito, página 288. O que quer que seja edificado sob a autoridade do homem será destruído, mas subsistirá eternamente o que se acha fundado pela rocha da imutável palavra de Deus. Que assim seja em nossas vidas, irmãos. E a gente nota que o Senhor está no controle de toda a história. Certo é o sonho, como disse Daniel no verso 45, e fiel à sua interpretação. Então, quando a dúvida surgir, quando o inimigo querer implantar ceticismo e incredulidade em nossa mente, e quando estivermos enfrentando os incrédulos desse mundo, lembremos-nos de que Deus já conhecia o fim desde o começo e já deixou registrado na sua palavra, em específico nas profecias, que tem o propósito de nos dar uma esperança, de nos mostrar o futuro que Deus tem reservado. E você deve ter em mente, amigos, que os reinos terrestres, o mundo que a gente conhece hoje, será destruído. A glória de Deus só habita onde há santidade plena. Então, essa deve ser a nossa busca diária. Não fazer parte dos reinos da terra, que passarão um dia, mas programar a sua vida para fazer parte do reino representado pela montanha, o reino de Deus, a cidade celestial. E Ellen G. White comenta um dos textos mais lindos que eu já vi ela falando, que vale a pena alcançar o céu, vale a pena. E quando nós chegarmos lá, tudo que a gente viveu aqui nessa terra vai parecer que não foi nada, vai parecer que foi só um momento, porque já estaremos finalmente na eternidade. A profecia tem esse propósito, lhe apresentar a eternidade e lhe dizer que alguém já reservou e já garantiu o seu direito de estar presente nas cortes celestiais, não por um ano, não por uma vida, mas para toda a eternidade, em nome de Jesus. E nesse momento eu convido você a baixar suas frontes, vamos orar ao nosso Deus, clamar pela sua presença e pela sua salvação, e vamos finalizar por hoje, tá? Senhor meu Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade, e a ti, meu Pai, eu sou grato pela oportunidade que deste ao teu povo de estar aqui reunido, e juntos, meu Pai, buscarmos cavar a preciosa palavra da verdade que nos foi entregue. O teu Santo Espírito, meu Pai, o mesmo Espírito que anunciou a mensagem profética a essas pessoas, que anunciou a tua verdade, a tua igreja durante todos os séculos. Cremos nós, meu Pai, que é o mesmo Espírito que está aqui hoje, conhecido pela boca do próprio Mestre como Espírito da verdade, que conduz o teu povo em toda a verdade. E a ti eu clamo e te suplico que esse Espírito nos preencha e nos cele com o teu selo para a salvação eterna. Breve Cristo voltará. Podemos ver os sinais a se cumprir. E o teu povo deve estar pronto, a tua igreja deve estar pronta, sem mancha ou ruga de pecado, pois o pecado vai ser eliminado. E os pecadores que se apegarem a ele também. Mas nós temos a promessa de um Redentor que purifica de todo o mal e nos habilita a estar diante do teu trono, pela sua graça e pela sua misericórdia, pois a mesma fé que nos salva é a mesma que nos santifica e a mesma que nos conduzirá para toda a eternidade. É isso que eu te suplico e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar.
A Escola Adventista de Ensino das Profecias agradece a sua presença. Você pode estar compartilhando o link da nossa aula de hoje e também das que foram ministradas e das que ainda serão ministradas em grupos de WhatsApp. Pode estar compartilhando para seus amigos. Como eu falei no início, convidando-os a participar, pois as matrículas ainda estão abertas durante esse mês de fevereiro, para que eles possam, principalmente aqueles que não têm contato com as profecias bíblicas, para que eles possam ter em mente que o tempo está próximo e nós devemos levar a mensagem de salvação, de esperança e de garantia do reino eterno enquanto há tempo. É isso que Jesus espera de nós. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula, próxima semana.